Bem-vindos a mais um vídeo Família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para as notificações. Vamos dar uma olhada aqui no trechinho do canal do Facincani e também do Fala Veloso e do Mil Grau, onde eles atualizaram o mercado da bola, falaram muito da partida de logo mais Palmeiras e Fluminense em Barueri. E o Danilo, hein? Será que vem? E olha essa info exclusiva aí, zagueiro da Europa pode pitar no Verdão. É sobre isso o vídeo de hoje, deixa o like e deixa no comentário a opinião de vocês, vambora lá! O Danilo é aquela história. O Botafogo tá escorado, né, em pequenos valores aí que estão mantendo o pagamento do atleta e tal, mas é lógico que o Danilo não tá com uma cabeça 100% focada no clube. A gente sabe que o jogador gostaria de buscar um ambiente, digamos assim, mais estável. Mas vai depender de poder de barganha. Com certeza, ô Léo, se tiver uma chance de contratar o Danilo por um valor que não seja 25, 30 milhões... E se o Botafogo se apertar ao ponto de falar não tem como segurar, o Palmeiras deve fazer essa investida tardiamente, né? Porque não era nem pro Danilo ter desembarcado no Botafogo, com todo respeito, né? Já começa por aí, né? Então, a cagada já foi feita lá atrás. Agora estão tentando limpar a merda que foi feita, desculpe o termo, mas é isso que é, né? A não contratação do Danilo no Palmeiras foi talvez a cagada da década. A cagada da década. Precisando de um primeiro volante, desesperado, não achou ninguém justamente depois que vendeu o cara, quando o cara se oferece pra voltar ao Brasil, né, não quero agora. Então, pô, vocês estão de sacanagem, né? Ô, Facinca, e aí Diga. pegando esse gancho, o Eduardo Veríssimo, ele faz um comentário que eu acho interessante, porque foi Vamos lá. um debate que eu tive com um colega de trabalho hoje, que inclusive acompanha a live, um abraço pro Naso. Obrigado. Danilo é segundo volante, vamos continuar sem 5. Eu até defendi muito essa De forma tese. alguma, de Ele forma é versátil, ele sai pra jogo também, mas ele tem um poder de marcação muito maior que Marlon e Andréas. Danilo é um degrau acima. Danilo é um degrau acima, esqueçam. Imagina, o Danilo é um 5 com 8, com quase 10. Isso. A versatilidade dele é muito grande. Igual, por exemplo, um Gerson. O Gerson já jogou de primeiro volante, já jogou pelo meio, já jogou lá na frente. Sim. A gente falou do João Gomes esses dias. O Rincon, nos tempos do Corinthians, que o Rincon era um meio atacante dos maiores, dos melhores da seleção colombiana, com gol histórico em Copa do Mundo contra a Alemanha, arrancando da defesa até o ataque, um baita de um gol, e foi só recuando, até se tornar um primeiro volante do Corinthians. Então ele era um primeiro volante, com uma força física absurda de marcação, que jogava como um 10 à frente da zaga. Esse era o Rincon, né? E o Danilo é basicamente isso. É um cara muito ágil, de composição dos dois lados. O Palmeiras subia, inclusive, o Zé Rafael para ser o segundo volante, para fazer a marcação lá na frente, porque o Zé fisicamente era um touro, então ele entrava no E desarmava embate, bem, né? desarmava Sem falta. bem. Então a jogada já vinha carambolada pro Danilo só fazer o ajuste de roubada e reiniciar o contra-ataque do Palmeiras. Então, gente, o Danilo é 5 e 5 dos modernos, como é o Fabinho, como é o Casimiro, esses 5 que joga, né? Toque me voe. Porque a Revista Colorada disse que o Palmeiras também fez uma abordagem em caso de insucesso na negociação do Nino, tá? Enfim, não sei se você já viu o Diego Carlos jogar, eu já vi, no Sevilha, jogou muita bola, era titular ao ponto de ter sido vendido para a equipe do Fenerbahçe na Turquia. Ele era, na fase, ó, quer ver, ó, Diego Carlos, ele foi titular em toda a campanha inicial no Campeonato Italiano, em que o Como, de 15 de setembro, olha só, de 15 de setembro, ele só foi perder no Campeonato Italiano no dia 6 de dezembro para a Inter. Ficou quase 3 meses aí sem derrota no campeonato. O Como, hein, gente? E ele titular absoluto. Titular absoluto. Inclusive, em vitória contra a Juve, Fiorentina, enfim, né? Empate com o Napoli, que é o atual campeão italiano. Uma campanha legal. Campanha legal do Como. Aí ele teve a derrota para a Inter, que ele jogou, não participou do jogo contra a Roma, suspenso. Aí voltou para o jogo contra a Lecce, né? Venceu, Como por 3-0. E faz uma bela campanha. Inclusive, titular meio tempo numa derrota para o Milan. Titular 90 minutos na vitória para Lazio 3-0. E dali para frente, que ele passou a ser menos utilizado.
em que ele volta a jogar numa outra vitória contra a Fiorentina 3-1, joga 120 minutos no empate com o Napoli 1-1 pela Copa da Itália, e agora recentemente no empate 1-1 com o Milan, e no último jogo jogou pouquinho contra a Juventus, 16 minutos na vitória por 2-0. Eu, sinceramente, tá? Vou falar minha opinião. O Diego Carlos, até onde eu ouvi, eu não sei se há um acordo do Fenerbahçe querer vendê-lo agora. Talvez seja só pro meio do ano por causa desse empréstimo. Mas ele seria uma bela alternativa. Tá aí, ó. Esse é o Diego Carlos que, inclusive, nessa sequência inicial do campeonato italiano, ele esteve na seleção de diversas rodadas aí da competição. É um baita jogador. Jogador seguro, experiente, jogador aí de La Liga e jogou em alto nível. Enfim, eu gosto muito do futebol dele, tá? Naquilo que eu acompanhei no futebol europeu. Vou dar o meu veredito. Entre ele e o Nino, ele é mais jogador que o Nino. Sério? Ele é mais jogador que o Nino. O Diego Carlos é um jogador de nível... Eu conheço quase nada. De boa prateleira europeia. É um jogador que deveria ter jogado e sido mais testado em seleção brasileira. Eu acho ele muito bom jogador. Enfim, aí a pergunta que fica... será que não poderiam ter tentado conversar antes, alguma coisa? E aí, turma, como disse o Facincani aí, Diego Carlos é o plano B no lugar do Nino. Seria uma boa pro Verdão? Deixe aí no comentário a opinião de vocês. Vamos continuar aqui o vídeo. E o Palmeiras está precisando de alguns reforços ainda, né? Chegaram 2 ótimos reforços. Ótimos reforços. Marlon Freitas e Arias. Dessa vez a diretoria foi certeira. O Marlon já virou titular. Parece que o Marlon já está há muito tempo no time. Já virou titular, já virou líder. Tem um excelente passe. Tomou conta do meio de campo. Ajuda com a bola, ajuda sem a bola. Impressionante. E o Arias poderia ter jogado um pouquinho mais contra o Capivariano, né? O Abel colocou ele só no finalzinho, mas é um jogador que é muito importante. Eu espero que contra o Fluminense, aliás, tem que ir com o time titular, né? Time titular, semana passada do Carnaval, folga para todo mundo, descanso para todo mundo bem, só jogou contra o Capivariano, que foi um jogo que não foi tanta exigência física assim. Então tem que jogar todo mundo contra o Fluminense e jogar todo mundo contra o São Paulo. Time bom, o time está entrosando, o time está evoluindo. Aliás, quando o Abel deu sequência para esse time aí, o time começou a jogar bem, tem que manter esses caras. Só faria uma alteração, Arias no lugar do Maurício, né, Abel? Arias no lugar do Maurício, deixa o Alan jogando nesse time. Deixa o Alan jogando nesse time com o Arias do lado esquerdo, o Alan do lado direito, tá resolvido. Sem a bola vai ser um pouquinho complicado. É verdade. Mas faz os caras marcar, faz o Marlon marcar, o Andrés marcar, o Arias vai voltar, o Alan volta, a gente sabe disso. E aí faz o Flaco um pouquinho mais também, deixa o Tigrinho mais à frente e sem a bola tem que marcar. Hoje em dia não tem como. O espaço do campo é brigado cada metro ali. Então tem que marcar sem a bola também. Mas o Abel sabe fazer isso como ninguém, na verdade. Mas ainda faltam jogadores para essa última semana, né? E eu fui perguntado na transmissão, para mim o jogador ideal para chegar nesse momento seria o Danilo. O Danilo é um cara que cai muito bem nesse time. Já conhece a academia, gostaria de voltar. O Botafogo já passou por um transfer ban, está quase passando por outro, que não pagou Luiz Henrique ainda. Textor. Não pagou Luiz Henrique, uma parte, né? Ainda deve 12 milhões de reais para o Betis. Isso está na FIFA e o Botafogo pode ser impedido de contratar de novo. Problema aí para o Botafogo. E essa confusão toda, libera o Danilo, né? Não liberar de graça, porque de graça também. O Botafogo pagou aí 20 milhões de euros pelo Danilo. O ano passado, foi janeiro, né? Janeiro de 25. 20 milhões de euros. Então não foi um jogador que chegou barato. Mas é o ar, você acredita? O Danilo tem 4 gols, é artilheiro do Brasileirão. Tá jogando muita bola. E com esses problemas do Botafogo, de repente uma proposta lá para entrar um dinheiro no caixa, poderia, né? O Botafogo tá liberando jogador, tá negociando, tá fazendo negócio aí, porque precisa sair desse sufoco. E o Danilo seria um gol de placa dessa diretoria. Cairia muito bem no time do Abel, ajudaria demais nessa temporada. E precisa chegar alguém antes de fechar a janela, né? Para esse primeiro semestre. O
time realmente, o elenco está bem pequenininho. E a gente sabe que lesões, cartões, né? Daqui a pouco seleção, convocações, tudo acontece. Então é importante o Abel ter mais opções. O ano passado teve problema com isso, né? Aquela reformulação que foi mal feita acabou pesando demais no time no segundo semestre, quando precisou enfrentar os times, quando afunilou, e aí perdeu o Brasileirão, perdeu o Libertadores, foi eliminado da Copa do Brasil precocemente, enfim, aquela história que a gente já conhece, quer esquecer e espera que esse ano seja feita de uma forma diferente. As duas contratações até aqui, ok. Marlon e Arias, perfeito. Só que o elenco é muito curto, muito pequeno. Isso vai trazer muita dificuldade para o Abel na temporada, porque ela é longa. Porque ela é muito longa. Mas com o time que tem, que não precisa poupar ninguém, né, depois de ter parado no Carnaval, tem que ir com o time titular com o Arias. Acho que o Arias seria a única alteração. Aí seria assim, ó, Carlos Miguel, que está jogando muito. Carlos Miguel está jogando muito. Kelvin, que tem evoluído, né? Tem evoluído, tem ajudado bastante. Bastante não, mas tem ajudado. Gomes, Murilo e Piquerez. O Murilo estava jogando melhor, né? Tenho gostado de ver o Murilo jogar. Melhorou o Murilo. Marlon Freitas e Arias, aí o problema está resolvido, né? Com esses dois jogadores do meio de campo. O Palmeiras realmente está jogando muito bem. Depois que o Abel encontrou esse time aí, realmente começou a ganhar de todo mundo. Começou a ganhar de todo mundo, os caras se entrosaram e não dá para quebrar essa sequência agora, né? Deixa os caras jogarem. Até porque vai jogar agora o Brasileiro contra o Fluminense, semifinal contra o São Paulo. Se passar quarta e domingo, acabou o campeonato. O Paulista. Acabou o campeonato. Então só faltam 3 jogos para essa sequência, né? Aí no Brasileiro, longo campeonato, depois começa a Libertadores também, mas aí dá para mexer um pouco, dá para descansar um pouco, aquele gerenciamento de minutos, né? Aquela minutagem, essas conversas aí que eu não gosto muito, mas que dá para fazer. Hoje com 5 alterações, quem é que desgasta? O cara joga 30, 40 minutos, o outro joga 45, 60 minutos, todo jogo sai, todo jogo entra. Quem é que desgasta jogando 1 hora de futebol no meio da semana, 1 hora de futebol no final de semana? Quem é que desgasta jogando isso? Realmente não dá para entender, e acho então que esse time titular tem que ser mantido. Claro que falei de Marlon, Andrés, para mim, Arias e Alan, um de cada lado, né? Alan do lado direito, Arias do lado esquerdo, aí o Flaco que faz aquela posição mais centralizada, e na frente o Tigrinho, pronto. Esse é o time que o Abel encontrou, que está jogando bem, só falta o Arias ganhar mais espaço nesse time para continuar jogando a bola que joga. E aí, turma, segundo o Veloso, o Arias tem que ser titular aí na partida contra o Fluminense. Vocês acham que também ele tem que ser? Deixem aí no comentário a opinião de vocês. Vou continuar aqui o vídeo com 1000 grau. Que é Palmeiras e Fluminense. Esse jogo aqui é um jogo bom, né? É um jogo bom porque o Fluminense está vindo embalado, Zubeldia com 78% de aproveitamento, 16 vitórias em casa e, enfim, Palmeiras e Fluminense, mas o Fluminense joga fora, sempre bom lembrar. Palmeiras e Fluminense jogam agora 25 de fevereiro, às 21h30, na Arena Barueri, pela 4ª rodada do Brasileirão, e é um clima aí com parte alta de tabela, viu? Porque os dois times estão chegando forte nesse início. E onde você pode assistir? Você pode assistir na Globo, no Premiere ou lá na GE TV. E o ponto que deixa esse jogo aqui interessante, né, de verdade, é o Arias. Você pode ter o Arias contra o seu ex-clube, mesmo que ele não comece jogando. Você tem o Palmeiras tentando manter o ritmo, né, o encaixe ali do Brasileirão, começou uma sequência muito boa. O Fluminense vem forte, mesmo com os seus desfalques. E o Palmeiras, o provável time que o Palmeiras vai ter é o time titular, né? A gente vai passar aqui para vocês, mas tem uma dúvida no setor ofensivo ali no meio, com a entrada do Arias na vaga do Alan, você pode ter essa possibilidade, e também o Paulinho, né? Paulinho segue fora, tá em transição física, mas você vai ter aí um elenco do Palmeiras muito qualificado, ó, o provável Palmeiras aqui, seguindo a linha titular. Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo Piquerez, Marlon Freitas, Andrés Pereira, Maurício, aqui entra o problema, Alan ou Arias, Flaco Lopes e Vitor Roque. É o desenho aí que vem se consolidando, né? Pelo menos na variação ali na faixa de montagem de elenco do Palmeiras, de jogo do Palmeiras. Enfim,
Esse jogo, ele mede se o Palmeiras consegue manter o nível alto, né? Quando o adversário também tem repertório. Você tá falando do Fluminense aí, que vem bem, cara. O Fluminense que vem muito bem. Porque o Palmeiras, quando joga contra times de menor expressão, o próprio Vitória mesmo, cara, é volume, né? Volume e gol. Agora, Capivariano, Vitória. Contra time organizado, o que você vai ter, né? O que vai pesar? Vai pesar a qualidade do adversário, né? Que é um pouco maior. Você tem também a eficiência nas chances, a maturidade para matar o jogo. Aí é o que pode entrar o Arias, né, como esse fator de desequilíbrio. E também, se ele entrar e já encaixar ali minimamente, ele já muda o teto de criatividade do time. Então, o pênalti que ele sofreu, né? Se você olhar o pênalti que ele sofreu, cara, ele conseguiu achar um espaço ali para sofrer o pênalti. Ele e o Felipe Anderson mudaram muito o jogo no segundo tempo. Enfim, mas eu tenho certeza que o palmeirense já está com aquela dúvida, né? É contra o Capivariano. Eu quero ver com os Pitbull aí, eu quero ver contra o Flamengo, Cruzeiro, Fluminense, contra esses times grandes. E não julgo os caras não, viu? Não julgo os caras não. Eu quero ver esse Palmeiras aí em jogo cascudo, hein? Exato, e até trazendo os números do Fluminense aqui, é o time hoje da Série A com o maior aproveitamento da temporada aí, dá pra ver na artezinha aí, ó. São 11 jogos, 9 vitórias, um empate e uma derrota, 84,84%. E o Palmeiras está em terceiro atrás do Bahia aqui. E é a verdade, sei que você já deve estar pensando, mas é no Carioca. Realmente, é no Carioca, né? São adversários mais fáceis. Só que o Fluminense ganhou do Flamengo, ganhou do Botafogo e ganhou do Vasco. Ganhou todos os clássicos aí. Esse jogo contra o Vasco, inclusive, né, eles ganham de 1-0 e tem o jogo da volta, então eles têm essa preocupação igual ao Palmeiras, né? O Palmeiras tem um jogo único aí da semifinal, eles têm o jogo da volta aí da semifinal também, então não sei o quanto eles podem dosar durante a partida, pensando, se bem que eles já têm uma vantagem diferente do Palmeiras, que vai ser um jogo único, né, que você tem que construir sua vantagem ainda e já definir ali no jogo, mas eu não parei para ver um jogo inteiro do Fluminense ainda, né? Eu vi um pouquinho ali contra o Flamengo, vi agora um pouquinho contra o Vasco, mas muitos dos comentários é que hoje, junto com o Palmeiras, é o time mais sólido do Brasil aí. Alguns colocam o Corinthians, mas o Corinthians também, né? Tipo, conseguiu amassar o Palmeiras e ficar na roda para português. Então o Corinthians faz bons jogos, mas não tem regularidade. O Flamengo também tá com um começo meio difícil, né? Perde a Supercopa ali, mas hoje o Palmeiras e o Fluminense são os que têm mais regularidade, pelo que eu vejo nos comentários, e nos números, né? Fluminense é o time com o maior aproveitamento do país, então é um jogo complicado. E a gente tinha um tabu, né, de nunca perder para eles no Allianz, e a gente perdeu recentemente, naquele ano que eles estavam brigando para não cair. Então a gente não tem mais esse tabu para defender, é um jogo bem complicado. E esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês acompanharam aí o Facincani no Lake Sport Clube, falando bastante junto com a Vicky aí sobre as últimas informações do Verdão. E ele ilustrou, né, a situação do Danilo, como que tá lá. E caso surja essa oportunidade de mercado, o Palmeiras pode entrar em ação e fazer uma proposta. E ele sempre destaca nos seus vídeos, né, a questão que o Danilo nem deveria ter ido para o Botafogo. No momento que ele demonstrou interesse em voltar para o Brasil, realmente a casa dele é o Palestra, é o Verdão. Infelizmente ele foi para o Botafogo. E ao contrário de que muitos esperavam, ele está jogando muita bola aí, artilheiro do Brasileirão, vem fazendo gol. E ele pode jogar igual o Facincani ilustrou aí, não só como 5, também avançando, indo, pisando na área, né? Tanto é que ele tem gols aí no Brasileiro já. No Botafogo ele tá jogando mais avançado, mas no Verdão ele seria para ser o nosso cão de guarda aí, camisa 5. Vamos aguardar os próximos dias e se o Verdão vai se interessar pelo Danilo. Mas a gente sabe que o nosso foco é um zagueiro. E o Facincani também trouxe a questão do portal aí dos Colorados, falando que o Inter tem, né, esse interesse no Diego Carlos, mas o Palmeiras também pode ter ele como plano B no lugar aí do Nino, um baita zagueiro Diego Carlos. Eu lembro dele no Sevilla, depois foi para o Aston Villa, não teve uma grande sequência, agora está no Como lá, um bom zagueiro, e eu concordo com o Facincani, eu também acho ele melhor que o Nino, muito rápido, enfim. Vamos aguardar se realmente o Palmeiras vai ter essa proposta aí pelo zagueiro, e a gente vai se ajeitando para a temporada aí, né? Até o momento, Marlon Freitas e Arias chegaram, dois jogadores de peso que chegam para ser titular. Vamos ver se a gente consegue trazer este zagueiro. E o Facincani também, o Veloso, né? Concluindo também essa questão do Arias, se ele vai ser titular, que ele tem que ser titular, né? No lugar do Maurício, também concordo. Para jogar com o pé trocado, né? Ele do lado esquerdo, que ele é destro, e o Alan do lado direito, canhoto.
Então, assim, seria essencial na hora do 1 contra 1, né? Esse pé trocado, puxando para dentro. Enfim, mas o Abel sabe o que faz aí, ele tem muitas cartas na manga para resolver isso daí. E o Palmeiras vai enfrentar hoje aí o Fluminense em busca dos 3 pontos. E o Carta na Rede aí finalizando, questão ilustrando também o jogo de hoje, né, contra o Fluminense, e falando bastante aí do aproveitamento das equipes no Brasil, né? Fluminense realmente aí, grande aproveitamento até o momento, Campeonato Carioca. A gente sabe, né, que o parâmetro de cada estadual tem um e tal, mas o Fluminense aí vem praticando um bom futebol até o momento. E do Zubeldia, né, que treinou o São Paulo. E agora o Palmeiras vai enfrentar essa parada duríssima, mas a gente tem que fazer a nossa parte e conquistar a vitória. Porque a gente sabe que a temporada é longa, o Brasileirão é longo, mas todo jogo do Brasileiro é uma final para a gente aí tentar dar uma descolada aí nessa primeira colocação. Beleza, turma? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like, deixa no comentário a opinião de vocês e até a próxima.